Olá, galerinha! Hoje iremos aprender sobre os números decimais. Iremos ver o que são números decimais, o que são frações decimais, comparação de números decimais, como representá-los, uso dos números decimais no nosso dia a dia, qual é a importância. Então, o que são números decimais? Nós podemos ver aqui, essa representação aqui de número é uma representação de número decimal. A grosso modo, a gente pode dizer que são números quebrados, onde nós temos a parte antes da vírgula, que vem antes da vírgula, e a parte que vem depois da vírgula. A parte que vem antes da vírgula a gente chama de parte inteira, e a parte que vem depois da vírgula chamamos de parte decimal. Então, números decimais são caracterizados por ter justamente uma parte inteira e uma parte decimal. Antes de adentrarmos sobre as frações decimais, precisamos entender um pouco sobre as frações decimais, que é uma classe especial de frações na qual os denominadores são iguais à potência de 10. Por exemplo, são aqueles cujos denominadores são 10, 100 e 1000. Então, frações decimais são números que a gente pode representar em números decimais. Por exemplo, aqui, 2 sobre 10. Vamos representar como 0,2. A gente lê 2 décimos. Tanto a parte fracionária, 2 décimos, quanto a parte decimal, 2 décimos. Então, sempre quando o denominador for 10, iremos representar como uma casa após a vírgula. Quando o denominador for 100, no número decimal tem que ter 2 casas após a vírgula. E lê-se da mesma forma, 18 centésimas, 18 centésimos. Então, quando o denominador é 10, temos uma casa após a vírgula. Quando o denominador é 100, temos 2 casas após a vírgula. Quando o denominador for 1000, teremos 3 casas após a vírgula. E lê-se 15 milésimos. Então, denominador 10, lê-se décimas, 100 lê-se centésimos e 1000 lê-se milésimos. Que a gente pode observar, a gente vai transformar aqui, fazer o inverso, transformar de número decimal para fração. Se aqui eu tenho 2 casas após a vírgula, então nosso denominador será 100. Aqui nós temos a parte inteira, que é 4, e a parte decimal, que é 3 décimas e 8 centésimos. E podemos representar toda essa parte aqui como forma decimal. 4 inteiros, mais 3 décimos, mais 8 centésimos. Então, aqui a gente pode representar de várias formas. Comparações. Qual é o maior? 6,57 ou 6,89? Então, vamos observar aqui através da régua, Onde a gente iria representar o 6,57? Observando aqui a régua. Nós temos aqui essa parte onde a distância entre um número e outro é de 1 centímetro, onde a gente pode classificar como uma parte inteira. E essa parte que está entre um número e outro são as partes decimais, as partes quebradas. Então, aqui o nosso inteiro é o mesmo, que é 6. Então, vamos observar aqui o 6. Entre 6 e 7, nós temos 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, 6,7, 6,8, 6,9 e a parte inteira que é o 7. Então, 6,57, aqui, está entre o 6,5 e o 6,6. E o 6,89 está entre o 6,8 e o 6,9. Então, aqui está representado. Mas como saber qual é a parte maior e a parte menor? A gente sabe que na régua, na reta numérica, o número que vem antes é sempre menor ao número que vem depois. O número à esquerda é menor que o número à direita. Por exemplo, o 1 é menor que o 2 é menor que o 3 e assim por diante. Então, podemos perceber aqui que o 6,57 é menor que o 6,89. Então, nessas situações, compara-se da esquerda para a direita os valores absolutos dos números. Mas podemos comparar de outra forma, de uma forma mais prática, através do quadro de valores de lugar, onde temos o quadro que representa a parte inteira e o quadro que representa a parte decimal.
Então, a parte inteira temos unidade, dezenas, e a parte decimal temos décimos, centésimos e milésimos. Então, primeiro a gente representa aqui, 36 inteiros e 578 milésimos, e depois 36 inteiros e 587 milésimos. Agora, comparar casa por casa. Casa da dezena é igual, casa da unidade é igual, décimos é igual. E aqui na casa do centésimo é a parte onde a gente vai comparar. Por quê? Porque já há uma diferença. Aqui nós temos 7 e aqui nós temos o 8. Então, agora é só comparar. 7 ou 8? Qual é o maior? O 8, não é verdade? Então, o número maior aqui é 36 inteiros, 587 milésimos. Uso dos números decimais. Então, a importância de entender o sistema decimal, uma das suas aplicabilidades é o sistema monetário. Tem várias outras funções, como para medir a massa, o peso, a altura, entre outros. Mas aqui nessa aula nós iremos estudar em específico sobre o sistema monetário. Mas o que o sistema monetário tem a ver com os números decimais? Fique ligadinho que você já vai entender. Mas primeiro vamos ver aqui as cédulas do nosso sistema monetário, que é o real, este é o símbolo do real. Então, nós temos aqui R$2, frente e verso, R$5, frente e verso, R$10, R$20, R$50, R$100, e recentemente foi lançada uma nova cédula, que foi a de R$200. Temos também a moeda, R$1, 50 centavos, 25, 10 centavos e 5 centavos. Então, primeiro vamos fazer uns joguinhos sobre trocas de moedas para poder chegar de fato aos números decimais. Então, nós temos aqui a moeda de R$1, ela é a nossa maior, é a moeda que representa o maior valor. Então, a gente vai considerar ela como uma parte inteira. E uma moeda de R$1 eu posso trocar por duas moedas de 50 centavos, pois vai representar o mesmo valor. Tanto faz eu lhe dar uma moeda de R$1 ou duas moedas de 50 centavos. E uma moeda de 50 centavos pode ser trocada por duas de 25, ao passo que 4 moedas de 25 centavos podem ser trocadas por uma moeda de R$1. 5 moedas de 5 centavos pode ser trocada por uma moeda de 25 centavos. Da mesma forma que 5 moedas de 10 centavos representa a mesma quantidade que 50 centavos. Podemos também trocar R$20 por duas cédulas de 10, R$10 por duas cédulas de 5 e duas moedas de R$1 por uma cédula de R$2. Então, a gente pode brincar aí de trocas de cédulas, onde cédulas diferentes representam a mesma quantidade. É o que a gente chama de equivalentes. R$100 posso trocar por duas notas de 50. E R$50 posso trocar por 5 notas de R$10 ou duas notas de 20 mais uma de 10. E agora nós vamos entender o que o sistema monetário está relacionado com o sistema fracionário e com o sistema decimal. Por exemplo, aqui nós temos R$1,50. R$1 a gente sabe que é a parte inteira, E os 50 centavos é a metade de R$1. Então, a gente pode representar de forma mista como 1 inteiro e meio. Aqui nós temos R$2,25. Podemos representar como 2 inteiros e 25 centavos é 1/4 de um inteiro. Por quê? Porque 4 moedas de 25 formam R$1. Então, uma moeda de 25 é 1/4 do nosso inteiro. Podemos representar também de forma decimal, R$1,50. Não é assim que a gente representa o sistema monetário? O símbolo do real e a parte decimal, 1 inteiro e 50 centésimos ou R$1,50. R$2,25. Aqui nós temos, se a gente for calcular, R$1,50, Porém, quantas moedas de 50 são necessárias para formar R$1? Duas moedas, não é isso? Então, por isso o denominador é 2
E o numerador é 3 porque temos 3 moedas. Ou podemos representar de forma mista. Um inteiro, 2 moedas de 50, né? Formar um inteiro. E uma moeda só de 50 centavos é a metade de um inteiro, como já vimos. Então, um inteiro e meio. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 moedas de 25. Quantas moedas de 25 são necessárias para formar um real? 4 moedas, não é isso? 50, 75 e um real. Então, o denominador é 4 e o numerador é 5, pois temos 5 moedas. Isso de forma de fração imprópria. Se alguém ainda tem dúvida sobre o que é uma fração imprópria, eu vou deixar aqui o link da nossa aula sobre frações para que você possa revisar. Ou a gente pode representar de forma mista, onde nós temos um inteiro, que é representado pelas 4 moedas de 25, e nós já vimos que uma moeda de 25 é 1/4 do nosso inteiro. Então, um inteiro e 1/4. Entenderam? Porque o sistema monetário e os números decimais e fracionários estão intimamente ligados. Gostaram da aula? Se gostaram, clique no gostei, pois irei entender que esse vídeo está sendo útil para vocês e irei fazer mais vídeos para ajudá-los.